As crianças, elas irão para o seu culto. Então você, pai, que está aí e não fez o seu check-in e trouxe a sua criança, que não fez o seu check-in ainda, você pode levá-la até ali a recepção ou até a salinha que você vai poder fazer o seu check-in, para que a sua criança fique segura no nosso meio. Amém? Eu quero saudar aqueles que nos visitam com o amor de Jesus. Que bom que você está aqui. Muito bom recebê-lo. E é muito bom poder cultuar com você aqui, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos seguindo em nossa série Amar como Jesus. E nós estamos focados no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo conhecido como o capítulo do amor. E nós estamos vendo parte por parte desse capítulo e aprendendo sobre o amor de Deus e sobre como amar também. Mesmo que estejamos focando em partes do capítulo, nós começaremos lendo o texto todo, é o que nós estamos fazendo aqui aos domingos. Nós estamos focando parte a parte, mas todos os domingos nós também estamos lendo o texto todo. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Por favor. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13. Vou pedir só para acender um pouquinho aí, por favor, para eles poderem ler a Bíblia. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, e depois eu conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Queridos, mais uma vez nós estamos aqui. Bem, quer dizer, eu estou aqui. E como que tem sido difícil pregar sobre essas coisas? Como que tem sido difícil estar aqui? Eu não sei para o Alex, não sei para o Mateus, mas para mim tem sido difícil demais pregar essas mensagens. Mas fugir não é uma opção. A única opção que nós temos é deixar que a palavra de Deus nos corte por inteiro e nos refaça para sermos um homem novo, uma nova pessoa. Faça isso com todos nós nessa noite. Hoje nós estaremos vendo mais uma característica do amor que vai doer profundamente em nós. A esperança é que Deus está conosco, que Deus é perfeito, que Deus nos ama, porque o nosso amor é imperfeito. E a característica que nós vamos ver hoje é que o amor não é egoísta. O versículo 5
além das coisas que Paulo já diz lá, ele comenta também: o amor não busca os seus interesses. O que Paulo tem em mente é que o amor, ele não insiste que as coisas sejam feitas da sua maneira. Ele não faz isso. O amor, ele não insiste nos seus interesses próprios, pessoais. Ele não pensa em si mesmo antes de tudo ou acima de tudo. Ele não procura satisfazer as ambições egoístas. Ele não faz as coisas atrás de recompensas. Ele não se coloca na frente de outros. Ele abre mão das suas vantagens. Ele é focado no outro. Ou, como a gente está vendo aqui, ele não é egoísta. E a carta aos Coríntios é recheada de exortações da parte do apóstolo de que as pessoas daquela igreja, da igreja de Corinto, estavam pensando apenas em si mesmas. Eles estavam encapsulados em si mesmos. Eles estavam olhando para o próprio umbigo. E essa era uma área que os coríntios estavam completamente fracos. Eles frequentemente queriam satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios interesses. Eles tinham discordâncias teológicas e brigavam entre si pelos interesses teológicos próprios. Uns preferiam Pedro, outro Apolo, outro Paulo. E eles viviam impondo os seus conceitos próprios sobre os outros. Como a gente pode ver no capítulo 3 da carta. No capítulo 10, Paulo alerta eles sobre as disputas deles acerca da idolatria. Onde cada um pensava sobre si mesmo e não pensava no outro. Porque eles estavam pensando totalmente no como eles viam a questão da idolatria e brigavam entre si. No capítulo 11, quando Paulo vai falar da ceia do Senhor, ele diz que alguns irmãos se apressavam em comer e não esperavam pelos outros. Eles comiam tudo. Não se importava se ia chegar mais gente, se mais gente ia comer, eles não estavam importando com isso. Eles iam lá e comiam tudo. Nos cultos, eles também são corrigidos por Paulo, lá no capítulo 14, porque tem gente lá que começa a falar muito e não deixa o outro falar. Não espera que o outro fale. Porque eles queriam falar, eles queriam impor a sua própria fala, os seus interesses de fala. De modo que no capítulo 10, lá no versículo 24, Paulo disse aos coríntios, usando as palavras quase idênticas às do capítulo 13 que a gente leu: ninguém procure seu próprio bem, mas o bem do próximo. A igreja de Corinto era uma igreja egoísta em muitos casos. E por isso eles tinham tanta competitividade. Porque o egoísmo é competitivo por natureza. Falar do ego, queridos, falar de egoísmo, falar de orgulho, falar de pensar em seus próprios interesses é algo complexo nos nossos tempos. Nós nunca vivemos em uma era tão individualista e tão necessitada de que os seus desejos, suas causas, suas vontades sejam satisfeitas. Na verdade, o que é conhecido como amor hoje em dia é a autossatisfação. E isso fica mais claro quando comparamos com o jeito que as pessoas se relacionavam nas culturas antigas. Antigamente, o valor, a identidade de alguém eram mais ligados a coisas como família, como religião, como trabalho, como país. Hoje em dia, isso mudou completamente. A pessoa tende a focar mais em como ela mesma se enxerga, na dignidade que ela atribui a si mesma, no valor que ela atribui a si mesma, completamente separado dos outros. Ou seja, o valor identitário é agora mais individual, baseado nas próprias realizações. E a busca pela liberdade muitas vezes acontece independentemente de outros. Independentemente de relacionamentos. Dessa forma, então, quando as pessoas são incentivadas a se descobrirem sozinhas, as relações, os relacionamentos, os outros acabam ficando em segundo plano. Ou até mesmo sendo menos valorizados. O conceito de amor, como eu disse, muitas vezes
é reduzido a escolhas pessoais, a satisfações pessoais. Amor é eu me sentir bem. Eu vou amar quem vai me fazer feliz. A liberdade é vista como estar desligado de outras pessoas. Quando há relações, se existem relações no nosso tempo, elas são líquidas, elas são superficiais, elas são rápidas, elas são baseadas no consumismo, sem nenhum compromisso real. Isso vai enfraquecendo a importância dos relacionamentos. Muitos pensadores, pessoas nos últimos tempos acreditam que o amor está desaparecendo. Que ele está desaparecendo por causa da grande quantidade de opções disponíveis e da pressão de muitas escolhas ao nosso redor. São muitas coisas que eu vou ter que amar, e agora? É um mundo de muita informação. Em um mundo cheio de possibilidades como o nosso, o amor parece estar sempre em segundo plano. Mas o que essas pessoas não estão percebendo é que o problema não é apenas a presença de muitas opções. O problema é a perda de interesse no outro. Isso está acontecendo em todas as áreas da vida, porque está relacionado a um aumento frequente do foco em si mesmo. As pessoas egocêntricas enxergam a sua dor, a sua felicidade, a sua existência como a principal preocupação delas. A cultura ao nosso redor, então, vê a lealdade, a abnegação, o altruísmo, o perdão como um erro. Algo que somente fracos vão ficar submetidos. Só fraco perdoa, só fraco é altruísta, só fraco é leal. Para algumas pessoas do nosso mundo, ser abnegado, ser altruísta, nos deixa mais vulneráveis. Nos deixa mais abertos para que outros nos explorem, para que outros sejam tiranos conosco. Não é isso que nós ouvimos por aí? Pense primeiro em você, ame você primeiro. Não deixe que ninguém monte você, seja forte. É isso que nós ouvimos por aí. E as pessoas da igreja de Corinto eram egocêntricas, e muitas vezes nós somos também. Colocamos o interesse próprio em primeiro lugar. Para pensar um pouco em como facilmente nós pensamos em nossos interesses sempre. Nas coisas mais simples, nas coisas mais sutis, que muitas vezes nós não percebemos. Nós estamos sempre pensando em como uma circunstância vai nos afetar antes de qualquer coisa. Você está esperando alguém na sua casa. Aí aquela pessoa... ou aqui na igreja, a pessoa tem que chegar aqui na igreja porque ela vai ficar no som. E aí, faltando 15 minutos, ela manda mensagem dizendo que ela está doente. A primeira coisa que a gente pensa é: caramba, e agora? Ficamos sem ninguém. Poxa, faltam 15 minutos. Nós jamais pensamos em orar por essa pessoa primeiro. A gente não para assim, cara, meu Deus, tem alguém doente, Senhor. O que eu vou ter que fazer aqui para consertar isso aqui? As coisas mais simples da vida. E os sinais básicos do egoísmo mostram pessoas que se orgulham da capacidade de lidar com a própria vida. Sabe esse papo de eu caí, mas eu levanto e eu consegui construir isso sozinho, ninguém esteve comigo e tal, não sei o quê. Que pena que ninguém esteve com você, querido. Você é um coitado. As pessoas se orgulham disso. Eu sei lidar com a minha própria vida sem a ajuda de ninguém. Que pena. Pessoas que odeiam se assumir como vulneráveis. Pessoas que não são conhecidas de fato, que ninguém conhece elas por dentro mesmo. Que conservam os relacionamentos na superfície, porque elas acham que a superfície é segura. Que mantêm distância de outros para se proteger de serem rejeitados. Que inconscientemente usam os outros para serem mais felizes, que escolhem o trabalho em vez de pessoas, e que se sentem vazias quando não obtêm a satisfação total no outro.
E você pode pensar, nossa, que mundo cruel lá fora, né? Ainda bem que a gente é crente, né? O mundo vai queimar no inferno e nós vamos ficar para o céu. Mas dentro da igreja acontece a mesma coisa. Pessoas que procuram a igreja e passam a frequentá-la acreditando que ela existe, que ela só está aqui para que eles possam se expressar e obter autorrealização espiritual. Por isso que eu vou na igreja. Vou na igreja porque eu quero ter autorrealização, autossatisfação espiritual, para eu sentir umas coisas boas, mudar de vida e ir embora. Aí as igrejas estão com membros, cheio de gente, mas eles não se relacionam entre si. Eles escolhem as programações que os satisfazem mais. Eles escolhem a igreja que os satisfaz mais. Elas chegam rapidamente, às pressas, na igreja e também saem rapidamente às pressas da igreja, sem falar com ninguém, das reuniões, não se vinculam a ninguém, vivem suas vidas de forma reclusa, de forma encoberta, elas não se revelam. Está cheio de gente assim. E isso nos torna mais estáticos. Porque o egoísmo é estático. Ele não se move. Os outros devem orbitar em torno de mim. Eu sou o sol do sistema solar. Ao menor sinal de que aquela pessoa não corresponde à minha expectativa, eu sinto raiva, sinto angústia. Ao menor sinal de que eu não serei feliz, ou de que eu estou vulnerável demais com aquele relacionamento, então eu dou um passo para trás. Ao menor sinal de que medos e fraquezas minhas serão expostas ao abrir meu coração e a minha vida a outros, então eu me escondo. Ao menor sinal de alguém prosperar do meu lado, eu sinto inveja. Ao menor sinal de que pessoas começam a achar que eu não sei lidar com algum problema, eu começo a me afirmar dizendo que eu sei lidar com os problemas. Nós somos autoconfiantes, queridos. Nós nos orgulhamos de nossa capacidade de lidar com os nossos próprios problemas e desafios sem a ajuda de outras pessoas. Nós gostamos quando nos pedem ajuda, mas raramente nós pedimos ajuda a outras pessoas. É difícil para nós ficar vulnerável sobre o que realmente está acontecendo dentro de nós, porque são problemas com que as pessoas mesmo têm que lidar, né? Não quero incomodar. Nós somos autossuficientes. Poucas pessoas realmente sabem quem nós somos, porque nós temos dificuldade de abrir o coração. As pessoas só sabem de nós o que eu quero que elas saibam, o que nós desejamos que elas saibam. As partes que eu quero abrir. Nós não queremos que ninguém cave mais fundo, que ninguém nos conheça de verdade. Podemos até ser extrovertidos, andar com muitas pessoas, mas nossos relacionamentos são sempre superficiais. E quando os relacionamentos ficam difíceis, nós tendemos a nos retrair, em vez de lidar com os problemas. Nós construímos autodefesas. Nós tendemos a manter os outros à distância para evitarmos ser feridos, ser rejeitados. Nós gastamos o nosso tempo com qualquer outra coisa, menos com pessoas, porque pessoas podem nos ferir. Coisas não podem. E por aí vai. No fundo, eu não amo os outros para servi-los. Eu amo os outros por minha causa. Eu fico brincando com o Mateus e eu espero que seja uma brincadeira no meu coração. Eu espero que os irmãos daqui da igreja me corrijam com essa brincadeira, né? Que eu não posso nem ficar brincando mais, né? Porque brincadeira é complicado. O Mateus me perguntou uma vez assim, o que você mais gosta na Carol? Aí eu brinquei, que ela gosta de mim. Mas esse é o reflexo da nossa humanidade. Nós amamos os outros por nossa causa. Você gosta muito de fulano porque fulano gosta muito de você. Não é porque fulano é quem é.
quando alguém nos critica, nos fere ou coisa assim, facilmente nós temos as nossas justificativas dos nossos sacrifícios. Mas eu dei tudo para você e você foi ingrato. Eu amei e não recebi nada em troca. Mas se toda a motivação de nossos sacrifícios for para algum momento nós destacarmos eles ou usarmos eles como veículos para mostrar que fizemos alguma coisa, enquanto o outro não fez, então não valeram de nada. E é sutil, porque o ego, ele fica ferido, ele fica frustrado, ele incha, ele inflama. Ele ama o outro por amor ao próprio ego. Ele é capaz de se sacrificar e até parecer algo muito cristão, muito igual a Jesus, mas no fundo ele só quer o outro por própria cobiça, pelo próprio reconhecimento, pela própria felicidade. O ego pecaminoso deseja a resposta do amor do outro, mas não tem capacidade de servir o outro. Ele sempre está em busca das respostas que o outro pode dar, mas ele não é capaz de entregar a si mesmo sem resposta alguma. E o egoísmo então acaba encolhendo o nosso coração, enquanto o verdadeiro amor tem a capacidade de ampliar o nosso coração. E ele faz isso esticando o nosso coração, através dos relacionamentos. A causa fundamental do egoísmo, queridos, é o pecado, é o afastamento de Deus. E a tendência fundamental do pecado, do afastamento de Deus, é se colocar no centro de tudo. Essa é a tendência natural do ser humano após a queda. Se colocar no centro de tudo, ser afetado por tudo. Qualquer coisa, o ego é como um balão. Qualquer coisa que apertar ali, o balão explode. E a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa raiva também explode. Sabe por quê? Porque o nosso ego está extremamente inchado. Mas um balão também é vazio por dentro. Não tem nada lá. Essa é a tendência natural do ser humano. Vou me colocar no centro e não mais Deus. E a partir dessa quebra de relacionamento com Deus, nosso olhar começa a voltar para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo. Paulo usou uma linguagem para isso, ele dizia que eram homens que amavam o próprio ventre. Não tem a ver com comida, tem a ver com olhar para dentro. Tem a ver com se alimentar, se satisfazer, estar cheio das guloseimas do egoísmo. Mas a jornada do egoísmo é uma jornada espinhosa. É um caminho perigoso que, embora inicialmente possa parecer cheio de autossuficiência, vai te conduzir inevitavelmente a um deserto solitário. No ponto mais alto desse caminho do egoísmo, do narcisismo, a pessoa vai se encontrar em um silêncio triste, cercada apenas pela solidão de uma vida fragmentada, sem ninguém. As marcas da indiferença cultivadas na busca por se destacar, na busca pelo próprio interesse, vão virar cicatrizes profundas. E a conexão com as pessoas vai estar perdida. O preço pago pelo ego é a falta de amor, deixando apenas uma sombra de um eu vazio, um eu isolado. No começo, as feridas podem até parecer pequenas, mas elas vão se multiplicar e elas vão ficar mais profundas, gerando uma solidão intensificada e uma falta de conexões verdadeiras e reais com as pessoas. Sabe por quê? Porque o amor não pode ser controlado pelo regime ditatorial do eu, do meu, do pra mim, do ego.
O amor não pode ser controlado por isso. O verdadeiro amor não pode. E é do verdadeiro amor que nós precisamos nessa noite. Eu preciso do verdadeiro amor, porque eu sou egoísta. Você precisa do verdadeiro amor. Você precisa de algo que venha externamente a você e te salve. Te salve de você mesmo. Todos nós precisamos disso. E sabe qual é o verdadeiro amor? Jesus. É nele que encontramos uma saída do labirinto das correntes do egocentrismo. Olhe para ele. Ele nunca insistiu em satisfazer a própria vontade, mas seguiu o caminho que levaria ele a nos salvar. Ele nunca quis as coisas a partir dos interesses pessoais. Toda a sua vida foi assim. Toda a vida de Jesus foi em favor de servir. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz que, ele fala assim para a igreja, que cada um de vocês não olha apenas os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. E a partir dessa exortação, no versículo 4, ele começou a desenhar a história do Cristo encarnado como um exemplo perfeito de como viver para os outros e não para si. Então ele diz a partir do versículo 5 até o versículo 8, tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que ele deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja o que Paulo está dizendo. Jesus não se apegou às glórias do céu. O Filho de Deus se fez homem. E embora sendo o Senhor de tudo, ele aceitou o chamado de ser servo. E ele escolheu servir os outros. Não foi um teatro. Porque o amor não é um teatro, amor não é um escrito. Amor não é, como as pessoas dizem, química. Duas pessoas que se olham e é bonito e eles se beijam. Isso é novela. O amor é uma escolha que implica em ações, em atitudes. E a atitude de Jesus foi escolher servir. Em vez de salvar a sua própria vida, ele a deu. E se humilhou até o ponto de morrer. Morrer em uma cruz por pecadores como eu e você. E ele fez isso tão profundamente que em nenhum segundo da sua vida, ele deixou de viver para Deus e para os outros. Nenhum segundo em 33 anos. Jesus, o nosso Salvador, estava comprometido em fazer o que fosse preciso para nos salvar, inclusive perder a sua vida. Mas por que ele fez isso? Porque ele nos ama. E o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não é egoísta. De acordo com o que nós estamos lendo aqui em 1 Coríntios, o que nos capacita a não viver para nós mesmos é o amor. Então, quando nós olhamos para Jesus, o Filho de Deus, escolhendo fazer a vontade do Pai e nos servindo, então nós temos a certeza profunda de que Jesus está agindo cheio de amor, porque Ele é o amor encarnado. Nós temos a certeza de que Jesus nos ama. Existe apenas uma coisa no mundo inteiro que escolhe abrir mão dos seus direitos, de seus planos,
dos seus confortos, dos seus desejos e até da sua própria vida. Só existe uma coisa. Essa coisa é o amor como o amor de Jesus. Teólogos chamam o amor de Deus, na linguagem teológica, de amor dádiva. O amor que vem do Pai, que dá tudo que tem e que é para o Filho. E o Filho, então, se dá ao Pai tudo que tem. E dá o mundo ao Pai. Entrega a gente ao Pai. Deus não tem um amor necessidade, que é o nosso amor às vezes. Sabe o amor necessidade? O amor tem que suprir as minhas necessidades. O amor tem que suprir os meus desejos. O amor tem que suprir os meus planos, os meus confortos. Deus não tem um amor necessidade, porque Ele não tem falta de nada. Ele não tem necessidade alguma. O amor de Deus é um amor que está sempre doando, todo o tempo. Ah, queridos, como nós hoje precisamos nos voltar para essa bela verdade. Como o amor de Deus precisa nos preencher e nos proteger da insuficiência do egoísmo, da insuficiência de termos nossos interesses como uma coisa central da nossa vida. Então hoje volte os seus olhos para Jesus. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer ao olhar para esse grande chamado de amar. Olhar para Jesus. É do Evangelho que nós precisamos primeiramente. É de nos reconciliar com Deus que nós precisamos urgentemente. E é assim que nós vamos aprender a amar também. Nós precisamos encher nossas mentes, nossos corações com Cristo. E assim, os nossos impulsos egoístas serão vencidos, serão derrotados. Os nossos impulsos egoístas não terão mais espaço no nosso coração, uma vez que nós enchemos nossa mente de Jesus. Eles vão morrer. Não porque nós vamos atacar eles com a religião, mas porque algo muito maior vai tomar o lugar deles no nosso coração. Esse algo é o amor servil de Jesus Cristo. Nós estamos muito acostumados a cantar para que haja mais amor, aqui dentro e lá fora. Nós falamos que o mundo precisa de mais amor, mas isso precisa começar em nós. Então que comece aqui na Igreja do Calvário hoje, em nós, o pequeno movimento, um grão de mostarda de amor que vem de Deus em direção aos outros. Porque sabe aonde a transformação contínua do Evangelho acontece? Sabe aonde é o contexto de sermos transformados, lapidados, reconstruídos? Sabe aonde isso acontece? Aqui, nos relacionamentos, na comunidade. E amar do jeito que Jesus ama significa, então, ser menos insistente em ter a nossa vontade satisfeita e mais persistente em pôr as outras pessoas primeiro. Deus nos ajude, porque essa é a coisa mais difícil de se fazer. Deus nos ajude em nossos casamentos. Deus nos ajude em nossa paternidade. Deus nos ajude na nossa filiação, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Deus nos ajude a sermos mais persistentes em colocar as pessoas primeiro, e não as nossas próprias vontades, porque é isso que caracteriza alguém que encontrou com Jesus. É isso que faz alguém que encontrou com os olhos de Cristo, porque nada mais satisfaz do que Jesus. Qual é a preocupação de ter o ego diminuído? Qual é a preocupação de ter alguém te ferindo? Qual é a preocupação com as circunstâncias da vida, uma vez que você encontrou Jesus? Deus nos ajude a sermos menos insistentes nas nossas próprias vontades. Então, querido, treine para focar nos outros. E colocar a necessidade dos outros primeiro do que as suas.
A mensagem cristã demonstra que não se deve basear os relacionamentos em meras emoções, sentimentalismos, necessidades pessoais. A mensagem cristã diz que o indivíduo vai deixar de procurar as suas necessidades e vai ser reordenado em direção ao sacrifício pelo outro, a dádiva ao outro. Em Cristo, pessoas reformulam agendas em favor do outro, sabia disso? Eu preciso saber disso. Em Cristo, pessoas distribuem misericórdia e provisão uns para os outros. Em Cristo, pessoas prestam contas aos outros. Em Cristo, pessoas compartilham os bens, o tempo, os recursos com os outros. Parece que ninguém no mundo está sabendo disso. Nessa nova forma de pensar, os cristãos recebem como implicação o fato de se tornarem servos. Tenham em vocês o mesmo sentimento, atitude, pensamento, modo de pensar que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, tomando a forma de servo. Essa é a implicação de aceitar a Jesus. As pessoas se tornam servos do perdão, da reconciliação, do amor. E, acima de tudo, elas começam a se preocupar com os interesses dos outros. Eles começam a colocar as necessidades de todos os tipos dos outros como prioridade. Em Cristo, os relacionamentos ficam marcados por usar a liberdade. Para quê? A liberdade para dar a vida ao outro. E, queridos, nós temos inúmeras oportunidades de fazer isso diariamente. Porque é no dia a dia que o amor vai precisar nos pegar. Ah, que bonito esse culto, vai acabar segunda-feira, amanhã o amor precisa te pegar. Amanhã o amor precisa te derrubar no tatame e vencer. Amanhã o amor precisa fazer isso com você. Na vida comum. Então pense, quando você está envolvido em uma discussão, será que você está disposto a admitir que a pessoa está certa? Deus me ajude. Quando os recursos são limitados, será que você costuma deixar que as outras pessoas sejam primeiras? Deus me ajude. Sabe, quando está ali faltando nada, será que você vai primeiro lá comer? Será que primeiro você vai pegar? Ou você vai deixar todo mundo ir primeiro para depois você ir no fim? Deus me ajude. Como eu falei no começo lá, quando uma pessoa chega, tem que fazer o seu trabalho, que era outra pessoa que você colocou no lugar, mas ela faltou, avisou 15 minutos antes. Você pensa primeiro em como você vai suprir aquela falta ou você ora primeiro? Quando a outra pessoa tem algo a dizer, será que você é capaz de se calar e ouvir? Deus me ajude. Quando alguém precisa de algo, você reorganiza a sua vida para ajudar essa pessoa? Se reorganiza o seu tempo para ajudar essa pessoa? Deus tenha misericórdia de mim. No final de um longo dia de trabalho, você está esperando algo do seu cônjuge? Ou você abre mão disso para descobrir o que você pode fazer pelo bem do seu cônjuge? Deus tenha misericórdia de mim. Você só serve as pessoas quando lhe convém? Quando vai ter algum tipo de retorno? Deus tenha misericórdia de mim. Quanto do seu tempo é dedicado aos seus próprios objetivos? E quanto dele é separado para fazer alguma coisa por alguma pessoa? Deus tenha misericórdia de mim. E é isso, queridos. Essas coisas são terríveis, né? Elas parecem terríveis. E são. E cuidado, amigos. Cuidado. Muito cuidado. Sabe por quê? Vocês vão perder coisas ao agir pelo interesse dos outros. Já estou avisando que aqui não tem propaganda enganosa. Vocês irão perder coisas quando servirem os outros. É isso mesmo.
Vocês vão se cansar. Vocês serão incomodados. Vocês perderão tempo. Porque essa é a pergunta principal contra o egoísmo nos nossos relacionamentos. Quanto você está perdendo? O quanto de você sumiu ao se relacionar com essa pessoa? Quanto de você está indo embora? Quanto de você está ficando para trás para que outros cresçam? Deus me livre de ser trampolim para alguém, que todos nós em Cristo sejamos trampolim para o outro. Quanto de você foi doado? Quantos problemas têm aparecido para você resolver? E quantos você tem resolvido? Quantas coisas você tem colocado no seu coração para servir? Quantas coisas? Dá para contar numa mão? Que pobreza! O quanto está doendo servir alguém? Porque essa é a pergunta fundamental. Não está doendo? Então tem alguma coisa errada. Quanto de vulnerabilidade está sendo exposta de você? Quanto? O quanto você pensa nos outros, em vez de vomitar os seus pensamentos, as suas opiniões. O quanto você está se autoesquecendo, o quanto você está perdendo pelo outro. Porque esse é o chamado do amor, dar. Pensar no outro. E se você quiser amar como Jesus, e que Deus nos ajude a amar como Jesus, então o seu desejo por uma vida livre de problemas, uma vida livre de pessoas, vai precisar morrer. Você vai ter que matá-lo. Você vai precisar matar os seus desejos egoístas. É isso que você vai ter que fazer. Você vai olhar os impulsos egoístas do seu coração, aquilo que a sua carne mais deseja, e você vai matá-los. Você pode sonhar, você pode querer que as coisas mudem, mas se você só esperar que as coisas cheguem até você, você só vai ser mais um. Mais um na multidão do individualismo, mais um na terra seca da solidão, mais um onde se vive uma vida onde só sobrevive. Uma vida sem nada. Não buscar os próprios interesses significa morrer para o domínio das nossas próprias preferências, dos nossos próprios conceitos. Significa morrer para o domínio do nosso ego. Amados, ouçam bem isso no seu coração, porque talvez seja a última vez que você ouça eu falar isso. Amar significa morrer para si mesmo. É isso que significa amar. Ou como a Bíblia diz sobre a obra do Evangelho na vida de um crente, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, Paulo diz: Jesus morreu por todos, para que os que vivem, quem são os que vivem? Nós. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Uma das implicações da morte de Jesus e da obra do Evangelho é que ele morreu para que a gente não viva mais para si. Então que haja mais amor, a começar em nós, a começar em mim, no nome de Jesus. Você vai ter um tempo para meditar sobre essas coisas e que o Espírito Santo de Deus possa encontrar você nessa noite. Nós vamos cantar uma canção e que você possa orar e conversar com Jesus nesse momento.